os filhos de Deus foram aceitos por ele. Nosso versículo inicial se encontra em João, livro histórico de João, capítulo 15, verso 16. Vamos ler aqui apenas o iniciozinho do versículo. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Que maravilha, né? Que privilégio maravilhoso. Igreja preciosa do Senhor Jesus, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Povo santo e amado, predestinados em amor, eleitos de Deus, igreja santa. É um privilégio estar aqui para falar mais uma vez dessa graça maravilhosa, né? Porque o Evangelho da Graça, ele é muito precioso, ele é revelador, ele traz descanso, ele traz muitas manifestações boas para as nossas vidas, ele nos faz compreender realmente a grandeza de Deus e nos faz glorificar a Deus de verdade. Porque a graça revela que tudo, absolutamente tudo, foi feito por Deus. Foi feito por Ele e para Ele. Então toda a honra e toda a glória pertencem 100% a Deus. E o Evangelho da Graça, que é o único Evangelho verdadeiro, né? Logo, é o único Evangelho, é a única palavra que nos faz compreender isso, porque o Evangelho da Graça, ele retira das nossas vidas a religião. Amados, vejam bem, a religião ela tem essa propriedade, dentre tantas outras propriedades negativas, ela tem essa propriedade de roubar a glória de Deus. Vocês entendem? De retirar aquilo que pertence unicamente ao Senhor. Porque a religião faz as pessoas acharem que elas são o que são, ou seja, abençoadas, né, serão salvas, né? As pessoas têm esse pensamento que tudo ainda vai acontecer no futuro, ou seja, ninguém é salvo, elas serão, quem sabe, se elas se esforçarem, se elas se mantiverem fiéis, se elas isso e aquilo, tudo é elas, né? Aí elas vão conseguir, talvez, serem salvos. Vocês entendem? Isso é uma maneira absurda de pensar, porque esse tipo de raciocínio religioso rouba a glória do Senhor. Porque sabemos que tudo que somos, que temos, todas as conquistas espirituais nos foram dadas pela graça, pela obra do Senhor, pelo único e verdadeiro sacrifício, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua consequente ressurreição e a sua posterior vinda. Tudo isso foi, né, a obra de salvação. A junção de todas essas obras, essas etapas da obra do Senhor Jesus, culminou então na salvação, na vida eterna. Ou seja, tudo isso veio dele. Nada vem do homem. Então, um dos atributos da palavra da graça é colocar, como nós costumamos dizer, os pingos nos is. Ou seja, é acertar os raciocínios, é retirar esse pensamento maligno, carnal, imundo, que diz que o homem é que faz, sabe, o homem que tomou iniciativa, o homem que se esforça, que, sabe, parte da salvação, ou até mesmo ela toda, depende do homem, sabe, em algum nível, né? E isso é total absurdo. Então o Evangelho da Graça, ele transforma as nossas mentes de modo a nos fazer glorificar 100% ao Senhor. Então, amados, um dos motivos de nós pregarmos a palavra da graça é fazer com que Deus seja louvado de maneira correta e que toda a glória seja direcionada a Ele. Então, quando pregamos a palavra da graça, além do intuito de libertar as mentes dos abençoados, dos filhos de Deus, né, para que eles possam também conhecer, descansar nessa palavra, para que possam se libertar do sistema enganador ou das filosofias humanas que são contrárias ao Evangelho, ou do ateísmo, ou do que quer que seja, né, que seja contra as coisas de Deus. O nosso intuito, claro, é esse, né, libertar os filhos de Deus, ou sermos instrumentos de libertação, né, porque quem liberta, claro, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, mas nós somos instrumentos do Senhor para isso. Então, além desse intuito que temos, também queremos fazer com que as pessoas glorifiquem totalmente a Deus. Entende? Que as pessoas entendam que nada parte delas, que elas não podem seguir roubando o que pertence a Deus, que é a honra, a glória, o louvor. Tudo isso pertence ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Nada disso pertence ao homem. Então,
esse conceito que nós encontramos talvez em mais de 99% das chamadas igrejas, né? Na verdade são denominações religiosas, o conceito que nós encontramos no meio dessas denominações é que o homem tem um livre-arbítrio. E o arbítrio, então, do homem seria tão livre que o homem teria condições, então, de querer pertencer a Deus ou não. Ou, como eles costumam dizer, aceitar a Jesus, né? Então, o homem, por seu livre-arbítrio, sua própria escolha, ele teria, então, essa capacidade de aceitar pertencer a Deus, de aceitar ser filho de Deus. Gente, olha, poucas coisas, e olha que há muitas heresias aí no meio das chamadas igrejas, né? Mas poucas são tão malignas quanto esta. Sabe, essa ideia de que o homem que aceitou Jesus, o homem que faz, o homem que acontece, é o livre-arbítrio do homem. Gente, poucas heresias são piores do que essa. E como eu disse, existem muitas heresias. Mas essa é uma das mais malignas, né? Porque essa é uma das heresias que realmente roubam a glória do Senhor, né? Que roubam a prerrogativa de Deus. Veja, o homem, o ser humano, não tem livre-arbítrio. O único ser que tem livre-arbítrio é Deus. Então, quando você diz que o homem tem livre-arbítrio, inclusive para as coisas espirituais, porque, veja, livre é isso, né? Não é só arbitrar as coisas nessa vida. Entende? Uma coisa é você arbitrar a sua vida material aqui. Então você escolhe a roupa que você vai vestir, você escolhe a profissão que você vai desenvolver, né? Você escolhe com quem você vai se casar, sei lá, você escolhe a cor do carro que você vai comprar. Isso é um certo arbítrio que o ser humano tem na vida terrena. Nós, né, escolhemos as sementes que plantamos e vamos colher nesta vida terrena em função das sementes que plantamos. Este é um arbítrio relativo. É um arbítrio, é uma fronteira, né, que Deus permitiu. Olha, vocês têm arbítrio para as escolhas dessa vida e vocês vão plantar e colher. Agora, para você escolher as coisas espirituais, negativo, nenhum homem teria um arbítrio tão livre a esse ponto. Porque o homem, em função da carne, a carne ela é um impedimento, né? Ela é um fator impeditivo para que nós possamos alcançar toda a plenitude, ou seja, a plenitude que nós já temos, já nos pertence, ela só será manifestada quando estivermos no paraíso, amado. Nessa vida terrena, não. Nós temos tudo em nosso espírito, estamos completos, somos abençoados com todas as bênçãos, tudo isso que nós já sabemos em graça, tá? Só que nós ainda estamos habitando em um corpo de carne. É um corpo que é pó, carne de imundícia, etc. E é um impedimento, então. Então, o nosso arbítrio, em função dessa natureza humana, ele não pode ser livre de maneira alguma. Vocês compreendem? Então, o homem, em função da sua incapacidade, jamais escolheria Deus. Não pode, não existe isso na palavra do Senhor. Então, isso é uma heresia, isso é roubar a glória de Deus. Somente Deus tem livre-arbítrio. Então, essa história de aceitar Jesus e, consequentemente, querer se tornar filho de Deus e se tornar filho de Deus porque você quis ser, isso é um absurdo total. Então nós vamos estudar hoje, vamos entender que na verdade, foi o Senhor quem aceitou os filhos dele. Vocês percebem? Percebem porque a graça coloca, como eu disse, né, os pingos nos is, coloca os raciocínios nos seus devidos lugares? É isso. Foram os filhos do Senhor que foram aceitos por ele. Como nós vimos no versículo inicial, claro que esse versículo ele tem um contexto específico, tá? Nós estamos de propósito pensando esse versículo do seu contexto, porque na verdade o raciocínio pode ser embasado nele, porque Jesus disse, vocês não me escolheram. Ali tem um sentido específico no contexto, mas o fato é que de maneira geral, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Vocês percebem? Esse é o ponto. E isso que a graça faz, ela organiza os nossos pensamentos, de modo que nós retiramos de nós todo esse pensamento religioso, de que nós fazemos, nós acontecemos, nós somos responsáveis pela nossa salvação, nós que aceitamos Jesus, Vocês entendem? O Evangelho verdadeiro, ele tira isso de nossas mentes, porque a palavra revela, foi Deus quem aceitou os seus filhos. Por quê? Porque foi Ele quem elegeu os filhos dele antes da fundação do mundo. E veja bem, meus queridos, o Senhor, Deus, ele sempre soube
que os filhos dele não teriam a capacidade de se salvarem a si mesmos, de escolherem serem filhos de Deus. Os filhos do Senhor não teriam essa capacidade, justamente por causa da natureza humana. Então há uma incapacidade em nós, do ponto de vista das coisas espirituais, há uma capacidade intrínseca em nós. Uma incapacidade, né, intrínseca em nós, em relação às coisas espirituais. Então Deus, ele pré-ordenou tudo. Ele elegeu. Eleger é o quê? Eleger é escolher, né? Então, por mais que muitos esperneiem por aí, fiquem raivosos, esse negócio de eleição, de não sei o quê, isso é uma heresia. Não, heresia é dizer que aceita Jesus. Heresia é dizer que você que escolhe, você que manda. Eu quis ser filho de Deus. Isso é altivez humana. É altivez. Eu que aceitei, eu escolhi, que nada. Então a graça tira essa altivez do nosso meio. Graças a Deus, amados. Aqui no nosso meio não tem altivez. A glória, a honra é 100% do Senhor. Porque tudo foi Ele que fez. Então Ele elegeu, como eu estava dizendo, a eleição é uma escolha. Então Ele escolheu os seus filhos. As pessoas podem sapatear à vontade e se revirar, tirar a calça pela cabeça. Pode fazer o que quiser. É o que está escrito. Não importa o que o sistema religioso teológico pensa. O importa é o que está escrito. Ele elegeu os seus filhos antes da fundação do mundo. E Ele sempre soube que os seus filhos não teriam capacidade para escolhê-lo como pai. Isso não faz sentido. Olha, amado, vamos lá. Isso não faz sentido nem humanamente. Como assim, irmão Cristiano? Pensa bem. Você escolheu seu pai? Eu estou falando humanamente, tá? Do ponto de vista da carne. Você escolheu seu pai? Você escolheu sua mãe? Você percebe que isso não faz sentido nem carnal, nem carnalmente falando, né? Muito menos do ponto de vista espiritual. Vocês percebem? 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Olha só. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, observe isso aí. Como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. É claro que Paulo está falando aqui de coisas espirituais. Em termos espirituais, para escolher Deus, não existe escolher Deus. O homem não tem capacidade em si mesmo de escolher as coisas espirituais, de se posicionar espiritualmente, sabe, de se tornar um abençoado. O homem jamais teria essa condição. Porque, como vocês acabaram de ler, nós não somos capazes sequer de pensar alguma coisa. Então, espiritualmente, não existe condição do homem escolher a sua posição espiritual, consequentemente escolher ser filho de Deus. Isso não faz nenhum sentido. Então a nossa capacidade, em todos os sentidos, mas especialmente no sentido espiritual, vem de Deus. Romanos 3, versículos do 10 ao 12. Vamos ler aqui o 10 e o 11 primeiro. Como está escrito, olha só, Paulo está citando um texto aqui do Antigo Pacto, né? Mais especificamente ele está citando os Salmos 14 e 53. Essa passagem que Paulo cita aqui, nós encontramos em ambos os capítulos, no 14 e no 53. Como está escrito, não há um justo, olha só, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha só, meu irmão. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. O que o apóstolo está falando aqui? Ele está usando esses salmos, né? Essa passagem no Antigo Pacto, para trazer à tona esse raciocínio de que o homem é incapaz. Quando ele diz não há um justo, é nenhum justo em si mesmo. Vocês percebem? Ninguém é justo em si mesmo. Nenhum sequer. E aí Paulo diz, não há quem entenda. Olha só, amado. Não há ninguém que busque a Deus. Então, até o ato de buscar a Deus, na verdade, foi Deus que impulsionou. A palavra não diz que o Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar? Então, se você hoje busca a Deus no sentido de buscar conhecimento, por exemplo, né? Não é buscar como se ele estivesse longe. Não, Deus habita em nós.
O sentido de buscar é você estar em contato com a palavra dele, com as coisas dele, com o conhecimento. Esse é o sentido, né? Você que está ao vivo com a gente estudando, ou você que está assistindo pela gravação, você está buscando esse conhecimento, se envolver com a palavra. É nesse sentido. Então, até isso é Deus que colocou no teu coração, é o Espírito dele que moveu na tua vida. Porque você, nós não teríamos capacidade. Entende? O homem é incapaz. É isso que a palavra deixa claro aqui. Então, em função dessa incapacidade que Deus sempre soube, como eu disse no início, então o Senhor preparou a graça e, consequentemente, a salvação antes de criar o universo. Deus não improvisa, não improvisou. Isso aqui tudo é improviso. Será que Deus sabia, por exemplo, que Adão iria pecar e trazer a morte e o pecado no mundo? É óbvio que Deus sempre soube disso aí. Aí vem aquela história, né? Cristiano, por que ele criou então? Ele criou porque tinha que criar, ponto. É a vontade dele. E a vontade de Deus se estabelece, e se estabeleceu. Entende? Eu não vou ficar tentando entender os porquês de Deus. Isso é uma bobagem, ficar perdendo tempo com isso. Porque Deus criou, ele sabia que o homem... ele criou porque tinha que ser criado. Agora, ele criou e sabia, e sempre soube que tudo ocorreria. Que o pecado entraria no mundo, que a morte entraria no mundo. Ele sempre soube, portanto, que seus filhos que viriam a nascer nesse mundo não teriam condições de vencer essa situação por eles mesmos. Vocês percebem? Então Deus pré-ordenou tudo. Antes dele criar tudo, ele pré-ordenou a vida eterna, a salvação eterna. Tito, capítulo 1, para não ficar nas minhas palavras, né? Eu gosto sempre de pontuar com a palavra do Senhor, para não ficar nas minhas palavras. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha só. Antes dos tempos eternos, antes de haver tempo, antes de haver universo, o Senhor, que não pode mentir, prometeu a vida eterna. Vocês percebem? Então ele preparou, antes de criar tudo, ele já havia pré-ordenado a salvação. Olha que coisa maravilhosa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Percebam que a vocação é uma consequência da salvação, né? O Senhor nos salvou e, consequentemente, chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Claro, esqueçam isso. O mérito não é do homem, o mérito é todo de Deus. Mas segundo o seu próprio propósito. Então vocês veem que havia um propósito pré-estabelecido. Então ele salvou o seu povo, chamou com uma santa vocação, não levou em conta obras, obviamente que não, mas segundo o propósito dele mesmo e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos dos séculos. Vocês percebem que a salvação, a vida eterna, a nossa posição de filho de Deus, etc., tudo isso que nós temos espiritualmente, tudo foi pré-ordenado por Deus antes dos tempos eternos, antes de haver a criação, antes de tudo o Senhor pré-ordenou e preparou tudo por nós. E eu pergunto para você que está me assistindo, onde entra o mérito do homem nisso? Não tem isso aí. Onde entra a religião nisso? Com seu cerimonialismo, com seu paga-preço, sabe? Tem que andar assim, tem que andar assado, olha os mandamentos e tal. Onde tem isso? Isso não se encaixa. Religião não se encaixa no Evangelho. Porque Evangelho verdadeiro é o homem sem mérito algum. O Evangelho verdadeiro aponta todo o mérito para Deus. Então, se hoje somos filhos de Deus, e graças ao Senhor nós somos, é porque Ele aceitou os filhos dele. Não foram os filhos que aceitaram Jesus para se tornarem filhos de Deus. Isso é um absurdo. Entende? Tudo foi preparado antes, justamente porque Deus sempre soube da incapacidade dos filhos dele, como seres humanos, né? Então, uma vez que os homens estavam nessa condição, meus irmãos, o que fez com que a salvação então se manifestasse e tudo mais? Primeiro foram as promessas, né? Deus não pode mentir, então ele pré-ordenou. E o que fez isso então para os filhos de Deus? A misericórdia de Deus. Vocês entendem? Por que nós somos filhos e somos salvos, sempre salvos? Por causa da misericórdia de Deus. Mas, irmão Cristiano, por que Deus teve misericórdia de nós?
porque ele nos elegeu. Vocês percebem isso? Deus, mais uma vez, tudo ele pré-ordenou. Então, antes da criação do mundo, ele elegeu, escolheu os seus filhos. Essa escolha, então, fez com que a misericórdia de Deus se estendesse para esses escolhidos. Vocês estão percebendo? Então, se Deus teve misericórdia dos filhos dele, é porque ele os elegeu antes. O que você raciocina com isso? Que tudo foi feito por ele. É importante você compreender o quanto Deus é glorioso, maravilhoso, onipotente, que tudo foi feito por ele, para a glória dele, e o homem não tem nada que ver com isso. Vocês estão percebendo? O homem não tem participação nisso, entende? Em termos de se posicionar. Isso é coisa de religião. Então Deus elegeu os seus filhos, não foi o filho que quis ser filho, foi Deus que escolheu. E aí, em função dessa escolha, a misericórdia de Deus se estendeu. Esse é o ponto. Entende? Então aqueles irmãos que estavam debaixo do pecado, mais especificamente antes da cruz, né? Antes da cruz é que havia o pecado, o Senhor na cruz aniquilou o pecado. Então aqueles que nasceram antes da cruz nasceram debaixo do pecado. Então esses filhos precisaram ser aceitos por Deus. Olha que tremendo. Por que Deus precisou aceitá-los? Porque eles estavam em condições de inaceitáveis. Eles nasceram debaixo do pecado. Vocês percebem? Então, como Paulo disse, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram por causa do pecado. Então o apóstolo Paulo usa a expressão adotados, né? Ele diz assim, nós fomos adotados como filhos. É interessante isso, né? Essa visão de adotado tem todo um raciocínio de que antes, no caso antes da cruz, debaixo do pecado, eles eram escravos, né? Então todos eram escravos do pecado. Então, se eram escravos, não podiam ser considerados filhos, ainda que o fossem antes da criação do mundo. Vocês estão percebendo? Eles eram filhos, mas estavam como escravos. Paulo fala isso escrevendo aos Gálatas, né? Então, o filho, ele é filho, mas enquanto ele age como escravo, ele não pode ser considerado filho. Então, Paulo faz esse paralelo. Então, ele usa a expressão adotados, porque antes eram escravos por causa da lei do pecado, então foram adotados por Deus. Aí nós podemos até colocar esse adotados entre aspas. Entende? É uma força de expressão, é uma maneira de explicar o raciocínio que Paulo usa ali. Porque, na verdade, os filhos de Deus sempre foram filhos, espiritualmente falando, porque foram eleitos desde antes da fundação do mundo, entende? E por isso mesmo a misericórdia de Deus então se estendeu a esses filhos que ele elegeu. Então esses filhos, com o fim da lei, consequentemente o fim da escravidão do pecado e das obras da lei, os filhos então foram adotados. Vocês percebem o ponto? É muito interessante esse pensamento, amados. Tito 3,5, olha que coisa maravilhosa. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Percebam, amados, o Senhor nunca levou em conta as obras que os homens fariam. Mesmo porque as obras, como nós estudamos recentemente, elas foram preparadas de antemão pelo próprio Deus. Então, nem as obras que fazemos são méritos nossos neste sentido. Ou seja, nós não escolhemos fazer boas obras. Nós fazemos porque Deus nos salvou e o Espírito nos leva a fazê-las. As obras, como nós sempre dizemos aqui, né? As obras, elas são a consequência da nossa salvação. O chamado que temos é uma consequência. Então, não foram as obras dos homens que fez Deus escolhê-los. Vocês estão percebendo? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Perceberam? Foi a misericórdia de Deus, ou seja, foi Deus que aceitou. Porque foi ele, a iniciativa de sentir misericórdia foi dele. Vocês estão percebendo? O que isso nos leva a pensar? Que quem aceitou não foram os filhos, né? Ou seja, não foram os filhos que aceitaram a Deus. Foi Deus quem aceitou os seus filhos. Por quê? Porque ele os havia elegido antes da fundação do mundo. Então a sua misericórdia fez com que eles fossem aceitos e fossem consequentemente salvos. Então vamos ler até o final aí. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia.
Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora veja aqui a misericórdia de Deus em ação mais uma vez. Romanos 9, vamos ler os versículos do 11 ao 16. Vamos lá. Porque, não tendo eles ainda nascido, os gêmeos, tá? Eles não tinham nascido ainda, né? Jacó e Esaú, percebam, nem tendo feito bem ou mal. Mais uma vez, as obras não foram levadas em conta para a salvação, para a eleição, entende? Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, não tinham obra nenhuma, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, percebeu aí, tá inclusive frisado aí na tela, ficasse firme. Porque se Deus fosse levar em conta as obras, então não seria pela eleição. Vocês estão percebendo? A eleição não levou em consideração obra nenhuma. Note que não sou eu que estou falando, hein? Ah, esse cristiano fica inventando lorota. Eu não estou inventando nada, estou lendo a Bíblia. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. 12, vamos ler até o 14 agora. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Gente, eram gêmeos. Nasceram no mesmo dia, do mesmo ventre. Deus amou um e odiou o outro. E aí? Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Vou deixar o próprio apóstolo Paulo responder. De maneira nenhuma. Tremendo, né? O sistema fica aí pipocando. Não, porque injustiça, como é que Deus pode escolher? Isso é um absurdo. Ué, absurdo? Por acaso Deus não é Deus? Porque a pessoa que diz que Deus não pode escolher, está dizendo que Deus não é Deus. O próprio Paulo, ainda no capítulo 9 de Romanos, né, ele pergunta, no contexto, não pode o oleiro, ou não teria o oleiro, né, poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? É claro que o oleiro, que é Deus, tem esse poder. Então, a injustiça? De modo nenhum. Vocês estão percebendo? É um ato total de Deus. Tudo que Deus faz é fruto de justiça. Tudo. Por mais que nós não entendamos. Ah, eu não entendi aqui. É ato de justiça, porque Deus é justo. Vocês percebem? A natureza de Deus é justiça. Um dos aspectos, né, da natureza de Deus é isso. É agir com justiça. Então, a eleição que ele fez, ele amou um e odiou o outro. Eles eram gêmeos, estavam no mesmo ventre. Entende? Nasceram no mesmo dia, não tinham feito obra alguma, mas ele amou um e odiou o outro. 15. Pois diz a Moisés, agora observe bem isso aí, compadecer-me-ei de quem me compadecer. O que Deus está dizendo? Moisés, eu me compadeço de quem eu quero. Meu irmão, uma coisa profunda. Vocês estão percebendo que esse evangelho vagabundo, que é pregado no meio do sistema, não está na Bíblia? Essa história de aceitar Jesus, o homem que escolhe, o homem que se predestina, tudo isso é bobagem. Mas é pregado em 99,9% das chamadas igrejas. Só que o texto bíblico diz outra coisa. Então eu vou ficar sempre com o texto bíblico, nunca com o sistema religioso. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. A escolha é minha. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vocês percebem? Agora observe o 16. Assim, pois, isto, o que é isto? É a eleição. É a misericórdia de Deus. Isto não depende do que quer, pelo amor de Deus. Como alguém vem pregar e dizer que você aceita Jesus, que você aceitou ser filho de Deus, que você que se predestinou. Porque eles dizem isso, né? Não, a predestinação, qualquer um pode ser predestinado. É só aceitar Jesus, você se torna um predestinado. Pelo amor de Deus, gente. Assim, pois, isto não depende do que quer,
nem do que corre, ou seja, do que se esforça, mas de que está sublinhado aí? Mas de Deus que se compadece. Percebeu? Você é filho de Deus hoje por quê? Porque Deus teve misericórdia de você. Percebe? Você é filho de Deus porque ele se compadeceu. E a misericórdia dele te alcançou. Por que a misericórdia de Deus nos alcançou de modo que nós não venhamos mais a passar pela morte eterna, né? Nós, inclusive, que nascemos depois de toda a graça consumada, sequer veremos a morte. Esse corpo vai voltar para o pó, só que nós seguiremos vivos. Não passaremos pela morte, não passaremos por nenhum Hades, não ficaremos aprisionados na não existência. O Senhor nos livrou disso. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós. Porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Escolha dEle, critério dEle. Isso não depende de quem quer, não é o homem que quer. Né? Eles dizem isso. Não, é porque Deus, a predestinação é o seguinte, é que Deus sabia quem iria aceitá-lo por livre-arbítrio. De onde as pessoas tiram isso, eu não sei, mas o pessoal fica acreditando nisso aí. Ah, porque Deus sabia então que Jacó ia, sei lá, aceitá-lo, ou que Jacó iria ter esta ou aquela atitude. Não. Antes de qualquer obra, antes de tudo, Deus amou um, odiou o outro. Ponto final. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, foi o Senhor que aceitou os filhos dele. Vocês estão percebendo? Não existe o homem aceitar Jesus e aceitar Deus. Foi Deus quem aceitou os seus filhos. Porque ele elegeu os seus filhos. E essa eleição, então, redundou na predestinação. O que é predestinação? É predestinar, né? Ou seja, é dar um destino prévio. Então o Senhor elegeu os seus e deu um destino prévio para eles. Que destino é esse? Ora, nascerem como filhos de Deus nesse mundo. Só que aqueles que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo da maldição da lei, debaixo do pecado. Então eles nasceram, vamos dizer assim, entre aspas, inaceitáveis, né? Só que pela misericórdia de Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, o Senhor então os aceitou. Então os filhos de Deus foram aceitos. Por quê? Porque o Senhor teve misericórdia dele. E por que ele teve misericórdia deles, no caso, né? Por quê? Porque eles eram filhos dele eleitos. Efésios 1, 4 e 5. Irmão Cristiano, quando foi essa eleição? Foi quando eu entrei na igreja, me batizei, aceitei Jesus, passei um óleo, tomei a primeira comunhão? Não. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Essa aqui é a nova versão internacional. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando que Deus escolheu os filhos dele? Antes da criação do mundo. Muito bem. 5. Em amor, ou seja, já que ele nos escolheu, ele fez isso por amor, certo? Ele escolheu os filhos dele por amor. Então, em amor, nos predestinou. Para quê? Para sermos adotados como filhos. No caso, eles que estavam antes da cruz, né? Eles estavam antes da cruz, então estavam como escravos, estavam debaixo do pecado, debaixo da lei, então eles foram adotados, tá? Então, o Senhor nos escolheu para sermos adotados, para sairmos desta condição de escravos, do pecado e da lei, para sermos filhos dele, que, na verdade, sempre foram, né? Por meio de Jesus Cristo, porque a obra foi dele. O mérito é todo do Senhor Jesus, conforme o bom propósito da vontade humana. É isso que está escrito aí? É evidente que não está escrito isso aí. Sua vontade, ou seja, de Deus. Então, tudo isso foi feito pela vontade de Deus, 100% critério de Deus, 100% vontade do soberano. A vontade total do Senhor, porque Ele é o oleiro, vocês percebem? Então as pessoas vivem lutando contra isso aí, amados, sabe? Contra esse raciocínio, inventando um montão de bobagem teológica. O ser humano nunca aceitaria a Deus. Por isso, Deus aceitou os filhos dele. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Quem são esses que ele conheceu antes? Ora, aqueles que ele elegeu. Ele elegeu e os predestinou.
A predestinação, como eu disse, é uma consequência da eleição. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Entende? Ou seja, o Senhor escolheu os seus como filhos, para serem irmãos, todos filhos de Deus. Vocês estão percebendo? Meus amados, isso é muito claro na palavra. O conceito de aceitar Jesus não faz sentido algum. Aceitar Deus, de querer pertencer à família de Deus, isso é roubar a glória do Senhor. Isso é pisar na soberania de Deus. E em um ministério que prega a graça, isto é inaceitável. Toda honra e glória pertencem ao Senhor. Então, esses versículos que nós acabamos de ler, nessas passagens, elas demonstram claramente que a iniciativa sempre foi totalmente do Senhor em relação aos seus filhos. Vocês percebem? Se o eterno Deus não os tivesse aceitado, eles nunca teriam condições de serem filhos. Nós não seríamos filhos. Mesmo nós que nascemos depois de toda obra consumada, jamais seríamos filhos. Jamais conheceríamos o Evangelho. Entende? Jamais creríamos na existência de Deus, jamais creríamos no Senhor Jesus Cristo. Se todo esse raciocínio nós temos hoje, de crer em Deus, crer em Jesus ressuscitado, crer no Evangelho, é porque Ele tomou iniciativa, Ele revelou a palavra para nós, entende? Porque antes da fundação do mundo, Ele já havia nos eleito como filhos, né, no caso. Vocês percebem, amados? O Senhor Jesus, quando Ele se manifestou, Ele veio salvar o que se havia perdido. Ou seja, o que se havia perdido? Os filhos. Esses filhos que Deus elegeu e que Ele sempre soube que jamais se salvariam por si só, eles estavam perdidos no meio do pecado, da lei, aquela coisa toda aquela condenação, né? Toda aquela maldição. Os filhos de Deus estavam impregnados daquilo ali. Não só judeus, mas gentios, tá? O apóstolo Paulo deixa isso muito claro no capítulo 3, olha só, capítulo 3 da carta aos Romanos. Paulo deixa claro, não só os judeus estavam debaixo da lei, veja, eles estavam debaixo da lei no sentido do cumprimento da lei. Tá? Os judeus estavam debaixo da lei e unicamente eles no sentido da observância dos mandamentos da lei. Mas as consequências da lei, ou seja, o pecado, a morte, isso abrangeu toda a humanidade. E Paulo deixa isso muito claro, então, no capítulo 3 da carta aos Romanos. Então, todos estavam naquela condição de morte, maldição, etc. O pecado havia entrado no mundo e foi imputado pela lei em todos. Todos. Então, todos aqueles filhos estavam perdidos. Eram filhos de Deus eleitos desde antes da fundação do mundo, mas estavam perdidos por causa do império das trevas, que foi aquele período do pecado, da lei, etc. Então o Senhor Jesus veio salvar os que se haviam perdido. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos 10:20. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Vocês estão percebendo que a iniciativa foi total de Deus? Ele veio salvar a todos que estavam perdidos e que não tinham capacidade de escolhê-lo, de aceitá-lo. Isso não existe. Então foi Deus quem aceitou os seus filhos, aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Irmão Cristiano, e nós que nascemos depois da graça estabelecida, né? Nascemos depois da cruz, com a obra consumada, etc. Mesmo assim, amados, a nossa incapacidade humana permanece. Enquanto humanos, somos incapazes de vislumbrar as coisas de Deus. Vocês percebem? Então, o fato também de hoje, como eu disse agora há pouco, né, de crermos no Senhor, de termos recebido a revelação da graça, estarmos hoje no Evangelho, tudo isso é pela misericórdia de Deus. Veja, nós já nascemos filhos. Porque a filiação aconteceu no Calvário, né? Foram 3 atos. Nós temos um estudo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Os 3 atos da salvação.
O primeiro ato foi Jesus se manifestando em carne. O segundo ato foi a sua morte e a sua ressurreição. Nós contamos como um ato só porque estavam intimamente ligados. A ressurreição, obviamente, está totalmente relacionada com a morte de Jesus e aconteceram num período de tempo muito curto. Então entendemos que foi apenas um ato. E o terceiro ato foi a sua vinda no ano 70. Quer entender isso? Assista a esse estudo, os 3 atos da salvação. Nós já nascemos depois do terceiro ato, já nascemos com a salvação consumada. Entende? Então nós já nascemos como filhos de Deus. Mas até esta condição foi pré-ordenada. Não foi que você supostamente aceitou Jesus para se tornar filho. Não, você já nasceu filho porque Deus teve misericórdia de você. Ele te elegeu lá antes da criação do mundo. Vocês estão percebendo a questão aqui? Então, quando nós nascemos nesse mundo, nascemos com obra consumada, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Nascemos depois do ano 70. Irmão Cristiano, eu não sei o que é ano 70. O que é isso? Jesus veio no ano 70, que história é essa? Vou deixar na descrição do vídeo uma série de estudos da escatologia consumada, para você entender que a vinda de Cristo já se consumou. Não só a graça na cruz, toda a obra do Senhor já está consumada. Todas as profecias em relação ao que o Messias faria, tudo isso foi consumado. Todas as profecias de Jesus em Mateus 24, Daniel, do próprio apóstolo Paulo, tudo está consumado. Claro que não dá para explicar isso em 5 minutos. Então nós temos uma playlist com vários estudos e futuramente teremos outros. Tudo já foi consumado. E nós nascemos então depois de toda essa obra. Então um dos privilégios de termos nascido já com a graça plenamente estabelecida, com a salvação totalmente consumada, é o fato de já termos nascido filhos. Entende? Nós não passamos por esse processo de que fomos escravos. Veja, nós fomos escravos mentalmente, A maioria de nós veio do sistema religioso, então nós éramos escravos do ponto de vista da mente. Então, nesse sentido, nós estávamos escravizados. Só que quem foi escravo de fato foi quem nasceu e viveu ainda antes da cruz. Aqueles irmãos foram escravos de fato da lei, consequentemente do pecado, porque a lei era a força do pecado, Então eles estavam debaixo do período da lei, então estavam debaixo do pecado, da morte, toda aquela situação do império das trevas. Então eles viveram de fato debaixo de uma escravidão e foram libertos pelo Senhor. Foram adotados, como Paulo usa essa expressão. Nós já nascemos com a obra consumada. Entende? Mas mesmo isto, mesmo o fato de termos nascido como filhos que somos, depois da obra consumada, se você é filho e você é porque Deus te escolheu antes da criação do mundo. Não foi o seu mérito, não foi você que quis ser filho de Deus, foi Ele que te elegeu. Então, amados, nós jamais escolheríamos pertencer à família de Deus. Não temos essa capacidade. Não teríamos, e nós hoje somos da família dele porque ele quis. Nós já nascemos filhos dele porque ele nos escolheu para isso. Esse é o ponto principal. Então, não existe aceitar Jesus. Mais um estudo que eu vou deixar, me lembrei agora. Temos um estudo que trata disso com profundidade. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Se você não assistiu, assista. É um estudo extraordinário, maravilhoso, que vai complementar, inclusive, bastante o raciocínio de hoje. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Não existe aceitar Jesus. Foi Deus quem nos aceitou como filho. Então, ele aceitou aqueles que estavam inaceitáveis, entre aspas, Aqueles que nasceram debaixo do pecado. Então, ele os aceitou. Ele os recebeu porque ele os havia elegido. Como eles estavam, então, em condição de inaceitáveis, estavam em condição de pecado, de morte, estavam desgraçados. Então, o que o Senhor fez? Ele trouxe graça para eles, e os tornou filhos, os adotou e os aceitou. E nós também. Claro que nós não passamos por esse processo porque nós não nascemos, graças a Deus, debaixo do pecado. Mas nós também somos filhos de Deus porque Ele teve misericórdia. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então você já nasceu sendo filho porque Ele te amou. Então se você ama a Deus hoje, é porque Ele te amou primeiro. Vocês percebem? Nós fomos todos aceitos pelo Senhor como filhos, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Vocês percebem? Isso é tremendo, meus amados. Agora uma coisa importante que nós temos que observar. O Senhor nos elegeu como filhos? Amém.
Ele adotou aqueles que estavam debaixo do pecado, os aceitou. Amém. Nós nascemos como filhos porque fomos eleitos, já nascemos filhos aqui depois da obra consumada. Amém. Agora, isso tem um chamado. Lembra-se que Paulo disse? O Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Pois é, não foi por acaso que Deus te elegeu como filho e não foi por acaso que Ele te revelou a palavra dEle nessa nossa dispensação de tempo. Não foi por acaso. Amados, nós iniciamos o estudo de hoje com João 15,16. Eu vou encerrar com João 15,16. Só que dessa vez eu vou ler o versículo inteiro. Vamos lá. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Percebe que isso aqui se encaixa perfeitamente com o que Paulo falou? O Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Percebe que se encaixa perfeitamente? Eu escolhi vocês e vos escolhi e vos designei, né, para que vades e deis frutos. Perceberam? A vocação do Filho de Deus é dar fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amados, vocês estão percebendo que o Senhor nos elegeu, nos predestinou para sermos seus filhos, nos fez nascer nesse mundo como filhos dele, para nos dar uma incumbência? Recentemente nós estudamos sobre isso. Perceba que você tem um chamado a dar frutos para o reino de Deus. Veja, não são frutos religiosos. Não estou falando de ser religioso. Eu estou falando de fazer a verdadeira obra de Deus. Não é cumprir mandamentos de homens, participar de cerimônias, frequentar templos de pedra, subir montes, fazer jejuns, sacrifica daqui e come cerimônia dali e passa um óleo para cá e faz campanha para lá. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de agir como filho de Deus de fato. Fazer a verdadeira, a genuína obra de Deus. Nós temos um estudo, mais um que eu vou deixar aí, no finalzinho, vou deixar mais um. O que é a obra de Deus? Um estudo maravilhoso, que fala da verdadeira obra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Veja, Ele nos escolheu como filhos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? E nos predestinou para isso, para sermos filhos dEle. Então, nós que nascemos nesse mundo já com a obra consumada, já nascemos nesta condição de filhos, de eleitos, de abençoados que somos, selados com o Espírito da promessa, mais do que vencedores. Tudo isso nós somos, porque Deus nos escolheu para isso. Só que Ele nos deu essa posição e nos escolheu para darmos frutos. Percebe? O que Jesus falou aqui se encaixa perfeitamente no que o apóstolo Paulo falou em graça, né? O Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que vocação é essa? É dar frutos para o reino dele. Esse é o teu chamado, é o meu chamado. Coloquemos em prática. Coloquemos em prática. Busquemos o galardão. Nós estudamos semana passada, né, sobre os tesouros no céu. Quem não assistiu ao estudo de semana passada, assista. Sabe? Vale muito a pena, tem um entendimento muito bom ali para te incentivar ainda mais a você colocar em prática o seu chamado de filho de Deus que você tem. Porque você foi eleito para isso. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser filho e para render frutos para Deus. Toda a honra, portanto, e toda a glória pertencem ao Senhor. Aqui em graça não existe roubar a glória de Deus por meio de religião. Aqui nós entendemos, tudo foi feito por Ele, para glorificar o seu nome. E tudo que somos e temos foi porque Ele nos deu pela sua misericórdia.